A gente conversa agora com o César Ângel Bofá de Azevedo, secretário municipal de licenciamento. Ele vai nos falar sobre a regulamentação pela Prefeitura de São Paulo de 200 mil residências. Bom dia, boa tarde, secretário. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos. Secretário, qual o impacto da pandemia na procura pela lei de regularização? Fábio, é importante a gente colocar inicialmente que as regras estipuladas para o benefício da regularização de imóveis, elas foram trazidas, né, elas foram estipuladas pelo plano diretor, que disse que a condição do imóvel a ser regularizado, né, a situação do imóvel tem que estar construída em 31 de julho de 2014. O plano diretor estipula essa nota aí, essa marca, esse marco, né? Então, a fotografia do imóvel tem que ser ali de julho de 2014. O que nós fizemos? Fizemos um projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara de maneira inédita na cidade, foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores da Câmara, e a gente dividiu em 3 modalidades a regularização. Tem a regularização automática, a declaratória e a comum. A regularização automática são para aqueles imóveis isentos de IPTU em 31 de julho de 2014, tá? São aqueles imóveis residenciais isentos de IPTU que, pelo valor venal do imóvel, pela renda do proprietário, tinha o seu imóvel isento de IPTU, e esses imóveis nós regularizamos de maneira automática esse mês agora. Foram 200 mil imóveis regularizados nessas condições automáticas. Esses imóveis regularizados automáticos, o proprietário do imóvel não teve nenhum custo, nenhum ônus, seja com IPTU retroativo, seja com ISS, com taxa, com outorga onerosa, nada. Ele simplesmente, através desse benefício dado pela Prefeitura de São Paulo, ele teve o seu imóvel regularizado. E, secretário, quando a gente fala em regularização nesse momento, a gente está falando dessa boa notícia, 200 mil residências. Nas leis anteriores, como é que funcionava essa regularização? Júlio, foi como eu disse, né? Essas 200 mil regularizações foram automáticas. Nós ainda temos as modalidades declaratória e comum. São outras 2 modalidades que, por conta da pandemia, não atingiu a expectativa que nós, aqui, a Prefeitura, tínhamos, que era de até 100 mil pedidos, 150 mil pedidos de regularização. Por isso, nós postergamos até 31 de março de 2021 a possibilidade do interessado requerer esse benefício. Nas regularizações das leis anteriores, em 2003, foram regularizados ao todo 93 mil imóveis. A gente está tratando aqui de 200 mil só de uma modalidade, uma capacidade ainda de a gente aumentar mais 100 mil imóveis. Lembrando sempre, com a pandemia, os escritórios de arquitetura, de engenharia e tiveram suas atividades suspensas. O atendimento presencial, embora é o primeiro sistema 100% eletrônico de licenciamento da cidade, o interessado não precisa se deslocar até uma subprefeitura, até a Secretaria de Licenciamento, mas ainda assim, a praça de atendimento da Secretaria de Licenciamento, ela teve as suas atividades interrompidas por conta do isolamento, né, em decorrência da pandemia. Enfim, tivemos aí fatores externos que atrasaram ou que deram uma prejudicada naquela... A gente vai reconectar o secretário municipal de licenciamento, o César de Azevedo, falando desse momento aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, sobre a regularização das residências em toda a cidade. Secretário, o senhor nos ouve? Estou escutando. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. O senhor pode continuar a sua explanação. Como eu estava dizendo, nós atingimos de maneira histórica 200 mil imóveis residenciais regularizados de maneira automática. Nós ainda temos a expectativa de, até o final de março de
de 2021, nós recebemos aí algo em torno de 100 mil pedidos de regularização. É importante nós colocarmos que até hoje já recebemos praticamente, nós já passamos a marca de 50 mil consultas sobre a regularização, né? Como fazer a regularização do seu imóvel. Isso nas outras modalidades, declaratória e comum. Mas a gente ainda tem essa expectativa de termos aí quase 100 mil ou 100 mil protocolos até 31 de março de 2021. Agora, secretário, eu venho escutando aqui as suas informações e eu queria até uma explicação, se possível, um pouquinho mais didática para a pessoa que está em casa, que tem, de repente, um imóvel que não está regularizado ainda. Qual que seria o caminho para ela fazer? Então, ela tem um imóvel, não pôde fazer regularização ainda, seja lá por quais motivos. Ela deve primeiro ligar para onde, falar com quem, explicar exatamente o quê? Ótima pergunta, Fábio. O que o interessado proprietário do imóvel, aquele que tem dúvidas sobre a situação do seu imóvel, pode fazer hoje? Entra no site meuimovelregular.prefeitura.sp.gov.br e consulta a situação do seu imóvel, se ele consta como regular ou irregular no nosso cadastro de imóveis regulares. Estando ali irregular, ele tem que procurar um responsável técnico, um engenheiro, um arquiteto, que possa auxiliá-lo a fazer o pedido de regularização. Lembrando que a gente vai regularizar, nós podemos regularizar só aqueles imóveis que tiveram o seu acréscimo de área, mas que são acréscimos permitidos pela lei, né? A gente não pode regularizar um imóvel que está numa área invadida, que está numa praça pública, que está no loteamento irregular, que está próximo de uma zona de alta tensão, de energia de alta tensão. Aqueles imóveis que não poderiam ter sido construídos, esses não poderão ser regularizados. Se os imóveis não estão nessas exceções, nós só estamos nos preocupando e pedindo que o proprietário, através de um responsável técnico, comprove para nós a segurança do imóvel, o zoneamento, né, que aquele imóvel é adequado com o zoneamento, e os recuos, e quando for o caso de imóvel comercial, as questões ali, as regras de acessibilidade. Esses imóveis todos poderão ser regularizados. Qual que é a vantagem daquele que regulariza seu imóvel? Olha, o imóvel passa a ser valorizado, né, tem um valor de mercado melhor. Se ele for fazer, né, o proprietário for fazer um seguro predial do seu imóvel, esse seguro fica mais barato. Numa possível transação de compra e venda, esse imóvel, o possível comprador, ele consegue adquirir um financiamento bancário para fazer a compra desse imóvel. Um financiamento bancário, o proprietário pode ter com o imóvel irregular para fazer uma reforma do imóvel, para conseguir um alvará, no caso dos prédios que fazem atividade comercial, o alvará de funcionamento, ele só pode ter, né, o proprietário só pode ter o seu alvará de funcionamento se o imóvel estiver regular. Então, é só um ganho para o interessado e é um ganho para a cidade também, porque não há interesse da cidade deixar ela continuar na ilegalidade, né? Reconhecemos que houve um crescimento desordenado e estamos dando a oportunidade agora daquele que quer regularizar a sua situação, trazer à luz da lei todos os imóveis da cidade. Agora, secretário, se a gente anda aqui pela periferia da capital paulista, a gente encontra aquelas construções, casas em cima de casas, né? Às vezes ali são casas que começaram com um quartinho e virou quase que um prédio, né? Essas pessoas que fizeram isso, sei lá, 10, 20, 30 anos atrás e até hoje não fizeram a regularização, procurando o Estado para regularizar, elas sofrerão algum tipo de penalização? Porque eu acredito que o dono do imóvel tem muito receio disso, né? Ele está quietinho ali, mas se ele tentar regularizar, será que ele vai ter que pagar alguma multa? Explica isso para a gente, por gentileza. É muito importante, Fábio, a gente conseguir esclarecer para o proprietário dos imóveis que nesse momento a prefeitura está possibilitando, né, a administração pública está possibilitando o interessado regularizar a sua situação, para, no segundo momento, ter uma fiscalização rigorosa na cidade e aí sim haverá possíveis autuações de imóveis que se encontrem em situações irregulares. Mas agora, nesse momento, aquele que quiser regularizar,
ele não vai sofrer nenhuma penalidade. Nem o IPTU retroativo, né, ele fala assim, meu imóvel está irregular desde de 1995. Nesse IPTU retroativo dessa área que ele não pagou de 95 para cá, vai ser cobrado dele. A única coisa que vai acontecer, ele vai ter o seu imóvel regular e ele corrige daqui para frente, né? O passado é remido e daqui para frente ele corrige as informações no cadastro da prefeitura, ele passa a ter ali aquela área crescida como regular do seu imóvel. E, secretário, até para que as pessoas às vezes tenham uma certa dúvida, né? Eu tenho a minha casa, eu faço aumento a área construída da minha casa, ou faço aquela edícula no fundo da casa. De quanto em quanto tempo eu preciso regularizar essa situação? Logo quando eu termino de fazer esse novo investimento, né? Porque é um investimento na sua casa. Como é que funciona isso? Como é que para que as pessoas se atentem? Porque às vezes esquece também, né? Júlia, é muito bacana a gente esclarecer isso para os moradores, para os proprietários, porque eu acredito muito que a grande maioria daqueles que construíram, e a gente até vulgarmente chama de puxadinho, né? Aqueles que construíram aquela área sem o devido processo regular, fizeram por falta de conhecimento da legislação. Qual é o procedimento correto? Quando você vai construir uma área nova no seu imóvel, quando você vai ter um acréscimo de área, você tem que procurar a Secretaria de Licenciamento ou uma subprefeitura, protocolar um projeto, ter a sua licença, o alvará para aquela reforma, e ali você pode executar a reforma pretendida. Agora, nós não podemos também estimular que as pessoas construam na ilegalidade esperando uma lei de regularização, né? A gente tem que deixar bem claro para as pessoas, para os proprietários, que o plano diretor que nós citamos aqui, ele diz o seguinte: a partir do momento que vocês tiverem uma lei de regularização, a próxima lei de regularização vai poder ser dada, né, o próximo benefício, depois de 10 anos. Ou seja, a gente só vai ter uma nova lei de regularização na cidade de São Paulo depois, em 2030. Ou seja, daqui 10 anos a gente vai ter uma nova lei de regularização na cidade. Agora, secretário, uma outra questão também, até para reforçar, porque também é uma prestação de serviço aqui no Jornal da Rede Alesp, o senhor falou sobre essas regularizações automáticas, né? Quem não entrou nessa questão de regularização automática, elas ainda podem ser regularizadas? Quais os procedimentos, então, para quem não teve essa questão no automático? O proprietário do imóvel, vou aqui frisar o nosso site, né? meuimovelregular.prefeitura.sp.gov.br. O proprietário entra nesse site, consulta a situação do seu imóvel. Para as regularizações automáticas, já foi concedido o benefício. Aquelas regularizações que não se enquadraram nas automáticas, ou seja, imóveis que não estavam isentos de IPTU em 2014 e querem a regularização, nós temos as outras duas modalidades, que é a declaratória comum. A declaratória é para imóveis residenciais e comerciais até 1.500 metros quadrados. No próprio site, o interessado vai ter lá o passo a passo, vai jogar ele, né, vai linkar ele para o portal de licenciamento da cidade, o site que ele vai preencher ali as informações do imóvel dele, a situação do imóvel dele, na modalidade declaratória. Depois que ele preencheu essas informações, ele vai precisar fazer o upload de uma planta assinada por um responsável técnico e ali de maneira instantânea ele vai ter a regularização do seu imóvel. A outra modalidade é a modalidade comum, que são os imóveis que não se enquadraram nessas duas primeiras, ou seja, imóveis com mais de 1.500 metros quadrados, que são aqueles imóveis que exigem uma complexidade maior de análise. Esses imóveis passarão por uma análise mais criteriosa dos técnicos da Secretaria de Licenciamento, mas o proprietário é o mesmo procedimento, vai entrar no sistema meuimovelregular.prefeitura.sp.gov.br, vai preencher ali as informações, vai precisar que o responsável técnico acompanhe o passo a passo do seu processo, e ali a gente vai, quando for o caso, emitindo comunique-se ou não, para poder dar ou não deferimento
desse pedido. Secretário, a gente está falando desse momento da regularização dessas 200 mil residências. Neste momento, até o final do ano, há a possibilidade de novas regularizações nesse modo automático para que as pessoas também entendam qual o procedimento da Secretaria até o final do ano. Júlio, olha, como que nós chegamos a esses 200 mil imóveis automático, regularizando de maneira automática? Nós pegamos o banco de dados da Secretaria da Fazenda, o banco de dados do IPTU, todos os imóveis que nós pegamos ali, que estavam isentos de IPTU na data de 31 de julho de 2014, nós cruzamos com o nosso sistema de imóveis regulares. Aqueles que não estavam regulares, nós regularizamos. Caso o proprietário tenha ali o seu imóvel isento de IPTU em julho de 2014 e consta como irregular no sistema, ele pode nos procurar e a gente vai rever e podemos corrigir, porque é inevitável que, de repente, o sistema pode ter falhado e estamos aqui para corrigir qualquer vacilo, vamos por assim, de ter deixado passar um imóvel ou outro, mas eu acho muito difícil isso ter acontecido, porque nós só cruzamos os dados dos sistemas. Mas se isso aconteceu, o proprietário pode nos procurar que ele vai ter a sua regularização. Te agradeço, secretário César Ângel Bolfar de Azevedo, secretário municipal de licenciamento, falando para a gente dessa regularização automática das residências. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado, Júlio. Obrigado, Fábio. Um bom dia a todos. Bom dia, secretário.